Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ajudar vocês aí um pouco sobre como gerenciar o tempo na prática e a gente vai falar mais sobre aplicativos, tá? O tema gerenciamento de tempo, ele é extremamente necessário, pois cada vez mais a gente tem mais coisas para fazer e a gente às vezes não consegue fazer porque não está gerenciando bem o tempo. E a gente começa a entrar num estado aí talvez de desespero ou então até mais como esse carinha aqui. Então, para que a gente não fique nesse estágio, o objetivo, o sentido dessa conversa é que a gente possa entrar em um outro estágio, esse estágio aqui do pensar fora da caixa. Vocês já ouviram isso várias vezes, né? Como que faz isso? Então, o primeiro passo é entender de que assim, imagine que o gerenciamento de tempo é como se fosse um funil. E aí você quer passar dentro do funil materiais grandes, coisas grandes. Vamos supor assim, que você quer passar 3 cenouras e 2 batatas e uma beterraba lá pelo seu funil. Vai passar? Não vai passar. Por quê? Porque é necessário que você deixe tudo picadinho, fragmente tudo para que possa passar pelo funil. Então, como que a gente estrutura para poder fragmentar e fazer com que as coisas fiquem melhor para poder gerenciar o tempo. Então, assim, a gente estrutura em 3 pontos, que é o pensar, organizar e o fazer. Então, pensa aqui, inicialmente você precisa, quando você precisa gerenciar o seu tempo entre trabalho e estudo, por exemplo, se você está no trabalho, você não vai ficar pensando no estudo. Porém, se você pensou em algo legal para o estudo, você pode anotar isso, anote 3 linhas sobre o que você pensou, e aí quando você estiver lá no estudo, vai ficar mais fácil. Por quê? Porque você já tem anotado o que você precisa fazer. Então, assim, vamos estruturar bem o que seria esse pensar, de anotar, de criar maneiras de você lembrar o que fazer, depois como organizar, detalhar e lá na frente o literalmente fazer, certo? Vamos entrar aqui no que a gente falou basicamente, tá? Então, primeiro a gente pensa essa estrutura, depois a gente organiza, depois por fim a gente faz, literalmente a parte do agir. Como seria isso na prática? Vamos lá. O pensar seria agrupar pensamentos. Então, assim, isso daqui é relacionado ao trabalho, isso daqui é relacionado ao estudo, isso daqui é relacionado à casa, isso daqui, então, é relacionado ao esporte. Então, agrupar os pensamentos. Então, para fazer isso, sempre anota tudo. Anotar o que você precisa fazer. Outra coisa é não bloquear um pensamento. Então, por exemplo, se eu estou no estudo, eu vou falar assim, eu não vou pensar nas coisas de casa. Não, não tem problema pensar. O problema é ir fazer isso. Isso seria um problema, tá? Misturar. Porém, o pensar não há problema. Então, pensou? Anote 3 linhas que seja, porque isso vai te ajudar lá na frente a fazer o segundo passo, que é o de organizar. O que seria isso? Sobrou um tempo depois dos estudos, você pode pegar o que você precisa fazer em casa ou em outro lugar e detalhar o que você precisa fazer, certo? Então você vai primeiro pensar e colocar aquele pensamento. Depois você pode detalhar o que você precisa fazer. E, por fim, também pensar dentro do organizar se você pode delegar aquilo para alguém fazer ou não, certo? E se você delegou, naturalmente monitorar. Se você fizer bem essas duas partes, a parte do fazer, literalmente, vai ficar muito mais fácil. Quando você pensou em algo do estudo, por exemplo, e você já está com tudo pensado e organizado, quando você for fazer, literalmente, é apenas focar, utilizar bons pensamentos e às vezes até conectar pessoas, pessoas que podem te ajudar a fazer aquilo. Mas tudo já está pensado e organizado. Então a nossa maior dificuldade é quando nós chegamos no momento do estudo, aí que a gente começa do passo do passo 1, do passo 0, talvez até, né? Então o importante é, se você está com as coisas pensadas e organizadas no momento de fazer, com certeza tudo fica mais fácil, tá ok? Vamos para a prática então. Como pensar? Vou trazer aí alguns aplicativos e esse primeiro aplicativo ele te ajuda muito a anotar tudo que você precisa, mesmo que você não possa fazer aquilo naquele momento, tudo bem? Lembrando, tá? Então assim, só para mostrar como que é a carinha dele, ele tem como você planejar o seu dia ou talvez até
pensar o que você precisa fazer na quinta-feira. Vamos lá, vamos pensar assim, o que eu preciso fazer depois de amanhã. Então você tem como pensar e colocar 3 linhas sobre aquilo. E aí, naquele dia e naquela hora que você pediu, quando você estiver naquela situação, ele vai lembrar, olha, você pediu para quando você estivesse aqui eu te lembrasse sobre isso, certo? Isso vai te ajudar na parte do pensar. Outro aplicativo é o Evernote, tudo bem? Quem conhece aí mais o Evernote sabe que ele é magnífico. Ele tem como você anotar, fazer uma nota rápida de áudio. Se você não puder escrever, vamos supor que você está em uma situação que você não possa escrever. Você sobe lá o Evernote, clica no áudio, grava a sua voz sobre o que você precisa, o que você pensou, o que você precisa fazer em tal situação e deixa. E aí ele vai lá na frente te lembrar. Quando você estiver na situação, é só você pegar estudo. Aí você pega todas as notas que você fez sobre estudo, certo? Por exemplo, preciso pedir algo para o professor, preciso fazer isso, preciso ir na biblioteca, preciso. Tudo isso que você pensou, você pode anotar. Quando você estiver no estudo, você sobe, você tem tudo o que fazer rápido. Outro aplicativo é o Pocket. Eu gosto muito do Pocket porque quando você pesquisa muito na internet, o Pocket te ajuda porque ele agrupa tudo que você pesquisou e precisa lembrar. Então, você instala o Pocket aí no seu celular ou até no seu Google Chrome e quando você gostou de algum link, você pode salvar esse link para lá na frente ele te ajudar como uma referência, certo? Essa é a carinha mais ou menos aqui do Pocket, tá? Outro último aplicativo aqui para pensar é o Mindly. Como que funciona o Mindly? Essa é a carinha do Mindly. Esse Mindly você tem como colocar uma ideia e estruturar, agrupar outras ideias em volta. Como que seria isso? Por exemplo, dentro do estudo, como eu falei, eu preciso ir na biblioteca, só que na biblioteca eu tenho outras coisas para fazer também. Então eu tenho que ir na biblioteca, eu tenho que imprimir, pegar um livro e conversar com uma pessoa. Então tem como eu colocar assim, a ideia central é estudos. Dentro de estudos eu tenho biblioteca. Dentro de biblioteca, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um livro, imprimir e conversar com uma pessoa. Então, dentro dele tem como você estruturar o pensamento nesse sentido, agrupando tudo que você precisa fazer naquela situação. Instala esse aplicativo, pois ele é muito bom e me ajuda muito, tá? Entramos aqui, sabemos como pensar, então vamos na parte de organizar. Tudo que eu pensei, depois eu vou precisar detalhar. Então, para detalhar, existem 2 aplicativos muito bons que vão te ajudar a deixar tudo exatamente anotadinho para quando for fazer. O primeiro deles é o Trello. Para quem não conhece o Trello, tá aqui a carinha dele, tá? Ele é muito fácil de utilizar, então ele é todo baseado aqui em colunas e ideias que você coloca nessas colunas. Como isso? Eu tenho aqui, por exemplo, um campo de ideias, o fazer, o que eu estou fazendo e o que está feito. Ponto. Se aqui, nessa ideia, nesse card, eu preciso que alguém me ajude, tem como eu compartilhar esse card com alguém. Se eu precisar informar, tem como eu enviar por e-mail, tem como imprimir, N coisas dá para fazer aqui dentro do Trello, tudo bem? Quem não se adaptar com o Trello pode utilizar o Asana. O Asana é um aplicativo magnífico também que faz planejamento. Quem tem muita coisa para fazer, então existem várias frentes, não só trabalha, não só estuda, não só cuida de casa, tem mais coisas para fazer, eu indico que utilize o Asana porque tem como você marcar por projeto e assim vai. Ele é muito mais rico em detalhes e é extremamente intuitivo, não é difícil de utilizar. Tudo bem? Terceira e última parte é o literalmente fazer, agir, certo? Para isso eu indico inicialmente que você utilize tecnologia, de utilizar aí a G Suite. Tem muito, a G Suite são todos os aplicativos aí que o Google pode te ajudar. Então, assim, tudo que eu crio de material hoje, eu crio dentro do Google Docs, dentro do Drive, porque fica mais fácil, eu posso acessar de qualquer lugar, eu posso enviar para qualquer pessoa, eu posso compartilhar. Então, me ajuda muito a me organizar ao fazer quando eu estou utilizando a G Suite. Tudo bem? Outra e também indico aqui a próxima, que é a técnica Pomodoro. O que seria a técnica Pomodoro? Você foca 25 minutos em uma tarefa, sem pensar em outra coisa, sem olhar o WhatsApp, sem nada, focando, e depois 5 minutos você descansa, e aí você pode olhar o WhatsApp, o que for.
Então, assim, pensa que a técnica Pomodoro consiste em você, durante 25 minutos, não se distrair com nada, apenas fazer ali o que você precisa fazer, que você já pensou e detalhou, certo? Quando você completar os 25 minutos, soa um apito e aí você, por 5 minutos, pode variar aquele pensamento, que seria olhar um WhatsApp ou algo nesse sentido. Eu tenho certeza que ajuda muito, eu aplico muito a técnica Pomodoro em tudo que eu faço, certo? Então aproveite essa dica também. Por último, é pensar aqui neste aplicativo que é o Seven Weeks. O que seria isso? É um aplicativo para mudança de hábito. Então, tudo que você precisa iniciar é importante que você diariamente ou talvez um hábito que não esteja tão legal e aí você precisa mudar, esse aplicativo ele ajuda muito, pois ele vai te acompanhando diariamente e te ajudando e te mostrando as razões que você colocou lá para mudar aquele hábito, ele vai te ajudando e falando, olha, você pediu para mudar por causa disso, então vamos lá, vamos junto. O interessante é isso. Então, assim, se eu preciso me organizar melhor, então você tem como colocar aí um hábito de, eu preciso me organizar melhor. E aí todo dia ele vai perguntar para você, hoje se você conseguiu se organizar, né, não conseguiu, você quer pular esse dia. Então aproveite esse aplicativo também para que você possa aí melhorar o seu gerenciamento de tempo. Tudo bem? Bom, finalizamos aqui o assunto. Se você tem mais alguma dica de algum aplicativo, coloca aí embaixo e ajuda o pessoal a gerenciar o tempo, que é um tema muito importante hoje em dia. Tudo bem? Voltamos já. Um abraço. Obrigado.